E aí, manão? Mandei aí. Fala! E aí? E aí, boa noite, beleza? Beleza. Não, é que apareceu para mim aqui fazer uma transmissão ao vivo. Aí eu cliquei e entrou na minha live, estranho. Sério? Jogar, jogar um sal grosso nesse teu Instagram aí, né? Tá revolucionando a Cara, esse tecnologia. meu Instagram tá uma beleza, cara. Olha, ali já tá aí. É, a galera tá entrando, ali já tá entrando. Temos E assunto hoje. hoje temos live, ali já tá aí, tem live. É uma tensão quando o convidado não chega, né? É? É uma tensão quando o convidado não chega. Eu achei que o Maneco não ia chegar, ele chegou então, bicho. Ah, é. Porque a gente não se prepara, né? A gente prepara para o início, para falar sempre de alguma coisa, só que é aquilo ali. Se o convidado não chegar, a gente vai falar, sei lá, dar uma receita de bolo, falar alguma coisa assim. A gente vai trocar. É, o legal é o seguinte, né, cara, que a gente. Tá bom, Lígia. É maravilha. Não, vó, fica. Pelo amor de Deus, fica. Na verdade, é só para também para explicar para as pessoas esse nosso formato, né? Quando a gente pensou nesse projeto, óbvio que a gente queria que você ficasse junto com a gente em outra tela e fazendo parte ativa de toda a live. Mas já estamos pensando numa forma profissional de fazer isso e vamos fazer isso, entendeu? Eu Com queria certeza. e óbvio que essa nossa entrada antes do convidado, porque o Vilmar ele faz parte disso e ele é dono disso também. A gente usa como um elemento de informação técnica sobre várias coisas, né? Porque eu acho que quando a gente fala de histórias vivas da iluminação cênica no Brasil, a gente está falando que para isso existir, existiram coisas que fizeram com que a luz chegasse onde chegou. Exatamente. E, e eu queria, na verdade, antes da gente, eu quero ler um, eu quero ler uma parada aqui que e aí quando eu finalizar a leitura, eu queria, aí você já emenda no que você tem que falar e depois eu retomo isso. Mas olha que interessante. Cores são estímulos de vida e senhoras absolutas do nosso astral. E aí, para entrar na cor luz, eu falaria que as cores são a linguagem da luz. É mesmo. É, o que a gente tem para falar. Baseado um pouco no que tu falou, a gente foi atrás um pouquinho do que é, do que seria a gelatina que a gente tanto fala, do que é esse elemento que dá tanta vida para a nossa luz. Lógico que com uma cor branca você faz, uma luz branca você faz milagre, né? Mas com o elemento gelatina te ajuda muito a dar leitura ao teu trabalho Olha também. só para não te cortar, o Maneco acabou de entrar, dá um oi pro Maneco aí. E o Eu não Tato, vi, ele e o entrou? Tato Colbert, pô, o Tatão. E aí, Tato? Vai. Não, então, a gente andou fazendo uma pesquisa rápida, e assim, com certeza, de repente alguém ouviu história, de repente, de como é que foi a origem, de como tudo começou. Bom, primeiro tem indício de que por volta dos anos 675, eles usavam os vidros, pigmentavam os vidros e usavam isso como um elemento de colorir a luz. Depois tem registros que na época do teatro shakespeariano, eles usavam vinhos em recipiente de vidro para dar o mesmo efeito também. Que é uma história que o Jorginho conta muito para a gente também, que ele usa uma das origens da coloração seria colocar
líquido dentro de recipiente de vidro e você colocar pigmento e dar a coloração. O termo gelatina, ele tem o termo gel, ele tem origem porque ele é derivado de como eu vou explicar, de um material animal, né? Eles ferviam a água, colocavam ossos, pele, enfim, pedaços de animal e faziam um gel, e nesse gel eles colocavam a pigmentação aonde dava as cores. Eles faziam aquele gel, usavam isso para colorir as luzes. Só que isso, e depois, por volta de 1900, eles começaram a usar de verdade essas películas. Só que isso não veio dando muito certo por muito tempo, porque a partir do momento que a lâmpada halógena entrou, e é uma lâmpada que gera muito calor, começou a danificar esse material e não servia de nada, porque virou material descartável. Você usava uma vez, então acabou sendo inutilizado. Então eles inventaram materiais tingidos na base de acetato, que é um material que já resistia um pouco mais à temperatura. E depois isso foi substituído por policarbonato, que é um material que resiste ainda mais. Então, assim, à medida que as lâmpadas iam sendo aperfeiçoadas, desenvolvidas, eles iam se aperfeiçoando também nesse sentido. Aí eu fiz umas anotações aqui. Nos dias de hoje, praticamente todos os fabricantes eles fazem as folhas os filtros à base de policarbonato ou poliéster, que é muito resistente ao material, ao equipamento que a gente tem hoje. Na década de 30... É resistente ao calor, né? Exatamente. Na década de 30, a Strand, eu não sei se ela foi a primeira, mas ela começou a organizar, começou a dar nome aos bois. Ela lançou o primeiro catálogo com numeração das gelatinas. Então, isso que a gente conhece hoje, enfim, não sei se a gente não desconhece se foi a Strand a primeira fabricante a fazer esse catálogo, mas ela, por volta de 30, mais ou menos assim, ela que deu uma organizada na coisa. Diz que o tamanho original dessa folha que a gente tem hoje, esse tamanho é 50 por 60, ele teve origem lá atrás, na época da gelatina, que eles faziam aquele gel, faziam em formas de padeiro, que tinha esse tamanho. Então, se manteve esse padrão de tamanho. Isso para a gelatina que a gente conhece no teatro. Para cinema, as folhas são maiores porque, devido ao equipamento, você tem um refletor muito maior, você cobriu uma área muito grande, então as folhas são maiores. Conversando com a Aurélia, conversando com o pessoal um pouco mais antiga, eles contam histórias que eles pintavam, às vezes, as lâmpadas com tinta de vitral para colorir, porque não tinha gelatina. Eles usavam ou esse artefato, ou eles colocavam, eu anotei aqui, papel celofane. Usava papel celofane também, como seria a nossa gelatina de hoje, né? Existia, desculpa te cortar, mas não perde a linha de raciocínio. Existia também um papel vegetal que fazia vez dos difusores que a gente conhece como são hoje, né? Eu acho que é papel, não sei se é papel vegetal ou papel manteiga. Bom, de repente o Maneco tá aí, ele dá essa luz ali. Eu também não lembro do nome, já cheguei a usar, lógico, não numa lâmpada par, né? Mas num refletor de uma potência menor, você tinha esse artifício. Tem uma curiosidade também, que a Strand, ela lançou, também nessa época, mais ou menos por volta de 1930, por aí, ela lançou o catálogo de gelatina dela, que tinha algumas cores, eram poucas, mas ela lançou também um verniz, um verniz para lâmpada incandescente. Ou seja, você podia comprar a gelatina em folha, ou você podia comprar a gelatina, o verniz para você pintar a sua lâmpada. E esse verniz ele era fabricado na mesma tonalidade das cores que eles tinham disponíveis de gelatina. Então você tinha essa opção. Que aí faz sentido a história do Aurélio de você pintar a lâmpada com... A gente trouxe isso para o modo brasileiro. Então é isso, acho que dando uma pincelada de leve, assim, do que, mais ou menos para ter conhecimento da história da gelatina, é isso aí.
Bom, existem inúmeros fabricantes de gelatina hoje, mas o que é legal, não sei se todo mundo sabe, se você entrar no site desses fabricantes, eles disponibilizam, eu anotei aqui, A conversão. é um comparador de gelatina. Então você, às vezes você quer comprar uma gelatina de, sei lá, Dali e você não sabe, você tem só uma referência da Rosco. Então você coloca a numeração da Rosco lá que ela converte, ela te diz o que, que corresponde à gelatina dela. Então Ou quase todos seja, os fabricantes têm. por exemplo, se eu quero usar um amarelo 10 da Rosco, mas eu só vou ter ali, então eu consigo entrar no site e fazer a conversão para ter a mesma cor com talvez uma variação de número diferente, né? Diferente, você sabe a numeração do catálogo, porque muda de um fabricante para o outro, você tem essa diferença de fabricante. Como tem aplicativo também, você tem aplicativo que você abre o aplicativo, te dá a numeração, tem essa comparação que você consegue fazer também. Então você tem inúmeros recursos. E o bom e velho catálogo de mão, né? Que é infalível, assim como as réguas, Para a quem, para gente tem quem, essa. para quem não sabe, para quem não sabe o que é um catálogo de mão, os fabricantes eles fazem isso daqui, né? Que são os catálogos, né? Esse daqui, por exemplo, é um catálogo basicamente dali. Só que, por exemplo, uma coisa que facilita muito são os catálogos. Por exemplo, eu tenho o catálogo dali, da Apollo, da Rosco, Roscolux, Supergel, Cinergel, Cinegel e tal. E então eu vou sempre comparando. As pessoas ainda devem pensar, né? Mas que coisa arcaica, né? Essa coisa de falar de gelatina, né? Eu, particularmente, e há quem não concorde comigo, e eu acho que é isso. A democracia as visões são diferentes. Óbvio que eu penso na energia elétrica, né? No consumo de energia e tal, mas as pessoas não podem me obrigarem a gostar da LED, por exemplo. Acho que ela é um recurso tecnológico que veio para auxiliar de várias formas, mas eu sou um iluminador saudosista, eu adoro gelatina. E, basicamente, eu sou um iluminador que não gosto muito de cor. Eu gosto de buscar as correções daquela cor. Porque quando eu faço luz ao vivo, eu penso que essa luz vai ser registrada tanto em foto quanto em vídeo. E aí eu vou buscar, se eu preciso de uma determinada cor, eu primeiro vou pesquisar qual é a correção que eu posso chegar perto daquela cor, pensando na foto e no vídeo, entendeu? Então, eu basicamente uso correção, adoro luz branca, e esse é o meu modo de trabalhar. O respeito por quem gosta de LED, acho que tem que ser usado, mas isso é uma característica muito minha, entendeu? Eu acho que tem situações e situações também. Eu acho que aquilo que o Binho falou na live que ele fez, tem situações que, por exemplo, você com o show, você não tem o mesmo precioso, talvez preciosismo não seja a palavra, mas você não tem o tempo hábil, às vezes, de afinar, sabe, fazer aquela afinação que você quer. Às vezes você não tem tempo hábil de afinar um contraluz, sei lá, com 48 lâmpadas, entendeu? Então o LED ele te facilita em algumas coisas. Não que com isso você vai fazer um trabalho de má qualidade, mas você consegue de repente tentar chegar o mais próximo do que você iria fazer com o refletor convencional de equipamento normal. Óbvio que não descartei isso, essa tecnologia da minha vida, né? E eu uso essa tecnologia. Agora, o não descartar e ela, de repente, ser algo que eu goste, não anda muito uma coisa paralela à outra, entendeu? Porque mesmo que eu não goste, eu sou obrigado a usar, porque eu entendo uma série de inúmeras coisas, que primeiro é a praticidade, segundo é a consciência econômica de energia, e aquele bababá todo. Mas isso é a parte real do que a gente vem fazendo. A parte saudosista me garante o direito de não gostar e, de alguma forma responsável, continuar usando essas maravilhosas gelatinas, entendeu?
E uma coisa que você falou que à medida que o LED vai entrando, vai. Enfim, a gelatina teoricamente vai ficando para trás. Tem uma amiga nossa, que é a nossa fornecedora de gelatina aqui no Rio, a Rosângela. Ela fica desesperada, porque assim, há uns anos atrás ela vendia muita gelatina. E como tinha muito musical, então assim, ela não vencia fazer os pedidos. E de uma hora para outra meio que parou, né? Mas é isso, é a questão do se reinventar, né? Então assim, pô, parei de vender gelatina, o que, que eu posso fazer para continuar no meio? Tem que acompanhar, acho que aqui, acompanhar a evolução. Assim como teve a evolução dos consoles de luz, que os iluminadores tiveram que se adaptar aqui, entrar nesse novo meio, deixar lá do entra, sai, prepara e gravar uma luz temporizada, sabe? Acho que você tem que ir se adequando. A gente acha que conseguir trabalhar com o equipamento que você vai ter. Né? Não perder a qualidade, óbvio, mas conseguir Ó, ir acompanhando essa. Tem duas perguntas aqui, você responde uma, eu respondo a outra. O Rodrigo, lá de Curitiba, ele está perguntando aqui: vocês se satisfazem com a conversão que as mesas fazem do código de número de gelatina feito pelo LED? Não. Eu não. Nem eu. Não. Nem eu. Nem eu, porque assim, é o que eu estou falando. Eu acho que o nosso olho ele está muito acostumado com uma série de coisas, né? Então, por exemplo, vamos voltar lá atrás. Os antigos PCs sapão, que por muito tempo foram a fonte de ganha-pão de quase todos os iluminadores que começaram ali em 70 e 80. Antigamente você fazia uma geral branca com um PC sapão, usando 6 PC sapão. Você enxergava tudo. Hoje você faz uma geral branca com 18 foco 2 e os caras falam que está escuro. Na verdade, não é que está escuro. Na verdade, é aquilo que o teu olho vai se acostumando. Então, por exemplo, é óbvio que você nunca vai conseguir um amarelo 10 na LED que você tem na gelatina. Não vai. Não há quem faça eu entender que vá conseguir. Não consegue. Não há como você conseguir sei lá, uma variação, um âmbar 22. Você não vai conseguir na LED, cara. Entendeu? Então, essa conversão... E outra, na verdade também, existe a coisa da temperatura, existe a coisa a coisa do halógeno, do tungstênio, que é completamente diferente da tecnologia de LED. Então, nunca vai conseguir se comparar uma com a outra. E as cores não vão bater. O azul da LED, por exemplo, para você conseguir fazer aquele azul, você tem que meter um puta contraluz ali de 7.4 com muita lâmpada par para poder pensar em chegar perto daquele azul. Então tem coisas que não vão conseguir, entendeu? Tem situações que o LED até te favorece, sabe? Tem algumas situações que ele até te favorece. Mas talvez a palavra substituir ou se satisfazer como se você estivesse trabalhando com um refletor convencional, acho que vai ser muito difícil. Eu acho que, lógico, eu acho que com o tempo, talvez, assim como já o LED já evoluiu muito, se você for comparar quando o LED surgiu, o que era e o que é agora, pô, teve uma evolução gigantesca. Então, com certeza, eles vão chegar numa temperatura de cor o mais próximo de uma lâmpada par, por exemplo. Tá? Mas, enfim, enquanto não tiver, a gente faz o modo antigo, né? Agora tem uma outra pergunta aqui da Tap Samba. Não sei. Como fica gostar do branco e trampar com o vídeo? Como é que é? Eu não entendi, desculpa. Como fica gostar do branco e trampar com o vídeo? Eu não entendi muito bem a pergunta. Porque você basicamente, para trabalhar o vídeo, você basicamente trabalha com branco. Independente. Óbvio. Não sei óbvio que não sei se é isso que ela... Óbvio que, assim, para trabalhar com vídeo, você trabalha com uma coisa chamada fotometria. Né? Então, você tem um aparelho que mede a intensidade a intensidade da luz para o vídeo. Né? Então, você, na verdade, você vai trabalhar... É como antigamente se falava, vamos bater o branco, entendeu? É mais ou menos isso. Você vê que na linha de, por exemplo, a televisão ela tem como prioridade o branco, muito branco,
e trabalha cor e apenas em alguns produtos que requerem efeitos, né? Eu não sei se o que ela quis, de repente, se referir foi, de repente, a intensidade de uma luz geral, de repente, porque talvez você brigar com a projeção, talvez, não sei se foi essa exatamente a pergunta. É porque realmente, assim, se for nesse sentido, você fazer a luz do espetáculo que tem a projeção, você tem que rebolar muito, né? Porque além de você estar trabalhando para você, você tem que acaba trabalhando um pouquinho para a projeção também, né? Porque é um conjunto da obra. Na verdade, Então, quando você tem você. Na verdade, assim, se ela estiver se referindo a espetáculos que usam também projeções, é um trabalho que você tem que entrar ali em conjunto com quem está fazendo esse trabalho de projeção. É Aham. óbvio que é um fator que complica um pouco mais, mas trabalhar sempre as intensidades, né? Eu sempre parto do princípio Ah, que os trabalhos que têm um trabalho de projeção, a iluminação tem que seguir uma linha de tonalidade. Então, seguindo uma linha de tonalidade, você acaba, de uma certa forma, não danificando uma projeção. Mas eu acho que foi isso que ela falou, né? Eu acho é. que era isso que ela queria entender, né? E aquela velha questão de trabalhar em equipe também, né? Pô, você trabalhando em equipe, você conseguindo afinar isso, pô, a melhor coisa é você trabalhar em conjunto e você ter uma equipe que você consiga alinhar isso tudo, sabe? De dar qualidade para para a projeção, para a luz. Isso é incrível. Aqui no Rio eu trabalho, faço muita coisa com o Rick e com o Renato, os irmãos Vilaroucas. São duas figuras, assim, talento incrível. E uma vez o Rico veio falar comigo e me agradeceu por eu sempre cuidar bem dos trabalhos dele, né? Falei, cara, mas lógico que assim, é uma honra poder cuidar bem, porque, cara, as projeções deles são incríveis, sabe? Eles têm um trabalho foda. E, pô, eu acho que é um dever também do iluminador cuidar bem do que está sendo apresentado, porque não é assim, é só sair acendendo e acabou. Acho que você tem que cuidar de tudo, valorizar cenário, valorizar a luz, valorizar o teu trabalho, valorizar figurino, fazer um estudo minucioso do que você vai iluminar ou o que você vai deixar de iluminar, sabe? Então, pô, trabalhar em equipe, você ter uma equipe afinadíssima assim é ótimo, é um É, prazer o, pessoal, né? o Eloy está dizendo aqui que o LED para ele não dá uma afinação perfeita como um PC, por exemplo, e não vai dar nunca. Se a gente estiver falando da par LED, esquece, não vai dar. Por mais que a par LED tenha alguns graus, né? E quando a gente fala grau, a gente está falando de abertura, né? Nunca vai dar essa afinação perfeita. Agora, É. você tem os elipsos de LED, que a afinação é perfeita. Você tem os PCs de LED, que a afinação são perfeitas. Então, Fresnel de LED. você já tem uma gama de equipamento, que eu chamo de equipamento utilitário, né, que se usa muito em teatro, que é PC, Fresnel e elipsoidal, que já tem a opção LED. São caros? São caros. Você vai encontrar a rodo no mercado? Não vai encontrar. Agora, uma par LED, por exemplo, nunca vai dar uma afinação precisa. É. Precisa no termo de. Quando a gente fala, pelo que eu estou entendendo, uma afinação perfeita, como um PC, ele deve estar falando de borda, ele deve estar falando de desenho e tal. Né? É isso que eu estou entendendo. Assim, ela vai ser É, uma afinação perfeita dentro daquilo que você se propõe a utilizá-la, mas, enfim. e aí a gente acaba inventando uns artifícios, por exemplo, para a questão do vazamento, de espalhar muita luz, ou para você não ficar vendo os LEDzinhos acesos. Porque isso, o que mais incomoda os diretores, principalmente, é você olhar para o palco e ver aquele monte de LEDzinho aparecendo. Então a gente usa aquele charuto de cartolina preta para você envolver o refletor, para não ficar aparecendo. Isso ajuda a dar uma fechada na luz, uma amenizada também, você não fica vendo aquele. Então, assim, são artifícios que você vai usando que vai resolvendo a tua vida, né? Na verdade, o que eu acho é o seguinte: luz é você descobrir. Quando eu falo que luz é experimento, eu estou dizendo que luz é experimento. Eu acho que nós que fazemos teatro, por exemplo, porque assim, eu não vou falar da linha de show, porque a linha de show é isso que a gente já sabe o que é, entendeu? Por mais importante que seja um show que seja feito,
você não tem tempo para se fazer. O teatro, teoricamente, você também hoje não tem mais. Mas eu sempre gosto de falar do artesanato da iluminação. E quando eu falo do artesanato da iluminação, eu estou falando que a luz ela te permite construir, ela permite ser construída. Eu já fiz, por exemplo, espetáculos incríveis só com lâmpadazinha. Eu já fiz espetáculo que metade dele foi feito com vela, entendeu? Então é isso, né? Eu acho que cada um descobre o artesanato e o jeito melhor de se fazer luz. E eu acho que a luz é uma constante pesquisa, né? Luz não tem limite, né? Eu já fiz efeito de luz com uma caneta de laser presa a um limpador a maquinária de um limpador de para-brisa de carro, que dava um efeito, sabe? Então, assim, você não tem limite. Você vai dentro de um contexto, você é livre para. A gente é pago para isso, né? Para pensar, quebrar a cabeça e pensar. E ser criativo, né? E também tem a questão. Tem alguém perguntando aqui, por exemplo, se a gente gosta do elipsoidal de LED, o que eu acho? Eu acho incrível. A primeira vez que eu usei um elipsoidal de LED original, da ETC, na verdade, fui o primeiro a usar num show do Tony Garrido, aqui no Sesc 24 de maio, em São Paulo. Eles estavam lá, tinham acabado de chegar, e eles resolveram liberar para mim usar esses elipsos. Eu achei incrível a definição, eu achei incrível a possibilidade de você ter o lima junto, porque com o lima você consegue fazer aquele amarelo perfeito, você consegue fazer um branco legal. Então, assim, a definição de facho, o resultado final no chão, eu acho incrível. Ele chega bem próximo do real, do elipse de lâmpada, né? Então eu acredito muito, assim, acho que foi o Flávio que colocou que a acessibilidade dos equipamentos equivalentes é difícil. E também tem a questão de às vezes, hoje, de uns tempos para cá, tem a questão financeira também. Então, assim, às vezes você pensa numa luz, só que isso acaba sendo inviável para uma produção, alugar aquela quantidade de equipamento. Então, às vezes, no teatro já tem uma quantidade de par LED, por exemplo. Aí você acaba usando aquilo, porque senão, sabe, você acaba trocando equipamento, aproveitando que já tem no teatro, ou às vezes, em vez de se alugar uma quantidade X de refletor para fazer o que você está pensando em fazer um contraluz, por exemplo, você faz de par LED, enfim. Tem que acabar rebolando nesse sentido, né? Por exemplo, você sabe aonde eu aprendi a gostar de CTB e CTO? Eu acho que o Não. Tato deve estar aqui ainda, na stage com o Tato, cara. O Tato usava muito para fazer desfile, muito para fazer evento corporativo, ele usava muito CTB e CTO. E eu aprendi lá na stage, quando, enfim, fiz vários freelas lá, eu aprendi a olhar de uma certa maneira, eu aprendi a ver de um outro lado, e ver que existem possibilidades, entendeu? O Domingos Quintiliano, por exemplo, ele é o mestre de usar 65, ele é o mestre de usar 05, 61 e 63. Então, assim, você basicamente. E os difusores, tá? É isso aí. Então, você vê que, por exemplo, quando você olha para uma luz e você começa a ver as tonalidades usadas, eu, por exemplo, sei que a luz é do Domingos Quintiliano, porque tem uma particularidade dele ali nas cores que é o que ele gosta de fazer, entendeu? O Paulinho já é mestre em usar 02. Esse bichinho usa de 02, cara, mas é uma gelatina que eu sou apaixonado também, porque ela te dá um efeito, cara. O Aurélio, por exemplo, a característica do Aurélio, o Aurélio adora 05, a Ana Luzia tá aí, não me deixa mentir. O Aurélio adora 05 e adora um lilac, que é o 55. O lilac, ele é uma correção lavanda. É incrível, cara. E isso é do Aurélio, o Aurélio adora isso, entendeu? Então, tem coisas que você vai vendo que, estudando os outros iluminadores e vendo coisas dos outros iluminadores, você vai começando a compreender qual é a característica de um e outro também, né? E aí, é isso. Vamos colocar a Lígia aí? Vamos colocar a Lígia. Bom, eu andei acompanhando aqui o pessoal que foi entrando. Tem muita gente que acabou, depois do papo de ontem com a Jamília, que é o pessoal da arquitetura, passou a se interessar também. Pô, isso é legal, né? Porque é uma troca de experiência, né? Porque, pô, o papo dela foi incrível. A Ana Luzia está me corrigindo aqui, é verdade. É 03,55. Ah, a gelatina do Aurélio. É. E
Não, e é isso. Pô, é legal que cada vez mais está crescendo esse projeto, essa ideia, e é isso. Troca de informação, troca de conhecimento. O Brasil inteiro está mobilizado e é muito legal ver gente do Brasil inteiro. O Eloy é um grande parceiro lá de João Pessoa, pô, um puta técnico, profissional, a gente é amigo há muito tempo. E é legal, Pô, assim, a gente poder ter essa troca ó, de informação. o Humberto Gouveia, que é um iluminador, pô, o cara é meu amigo há mais de 20 anos, ele é carioca, tá fora do Brasil há mais de 20 anos. Ele hoje é iluminador no Canadá e agora ele está em Los Angeles. Onde ele está? Los Angeles ou Las Vegas, em algum lugar ele está. Ele me ligou agora e eu esqueci. Ele está aqui na live também e é um cara que a gente vai trazer para fazer uma live com a gente, porque é de suma importância, né? Não, só pegar um fato curioso do Eloy. Eu já conhecia ele, mas teve um ano que eu fui fazer um espetáculo da Savala no navio. E ele viajou como técnico, ele era técnico do navio. Então, assim, cara, não só nesse navio, eu fiz outros espetáculos também, em outros navios. Cara, a tecnologia que os caras têm embarcado é uma coisa fora de sério, sabe? Coisa que aqui vai Em demorar. Eu 2009, fiz um. só para a gente terminar, cara, porque senão a Lígia não vai entrar. Em 2009, É, eu subi para fazer alguns shows no navio e eu peguei todo o sistema do navio, todos os dimers eram NA. eu fiz um espetáculo da Cissa Guimarães também, e era tipo a primeira viagem desse navio aqui pro Brasil. Cara, equipamento tudo novo. Só que assim, não tinha. Eu acho que só tinham 6 lâmpadas pares, o resto era tudo LED e Move. Então, mas enfim, é isso, né? O que É temos. isso, mano. Então tá, vamos deixar a Lígia que ela tá ansiosa aí. Ó, e só para falar que sábado a gente tem a Daniela Sanches, terça tem a Dani Ana San, Luzia de Simone, quarta a gente tem a Marisa Bentiveia, quinta tem o Kleber Montanheiro e no outro sábado a Lê Domingues falando direto da Suíça. com certeza. E por aí vai. O mês já tá. A agenda mensal tá lotada. Que Mano, bom, né? Que bom que tendo essa participação boa. pois é. Um beijo, gente. Lígia, é com você. Beijo, até já já. Valeu, cara. Ó, Beijão, até ó, mais. depois que terminar a live, você fala comigo, porque você não fala comigo. Cara, vamos falar só amanhã. A gente fica meia hora falando aqui. Tu me liga depois que acaba a live. Não sei porque é muita carência. Beijão, Valeu, mano. gente. Beijo. Valeu. É, Lígia, vamos lá agora. Mandei. Olha! Olha ela! Tô aqui, Ala Bahia. Colocado um pimbinho aí, cara. Não, eu tenho uma dimerização aqui. Olha, você quer acabar comigo, né? Ué, não é assunto de iluminador? Você quer me destruir, né, cara? E aí? Ai, tem rolado tanta live que a gente tem que se preparar, né? Meu, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Você é um iluminador incrível, com trabalhos incríveis. E vai ser muito produtivo o nosso papo. E eu acho que você tem muito a somar. Você faz parte da história da Luz do Brasil. E quero agradecer o seu carinho, a sua generosidade. E quero que cada vez mais tenham mulheres como você fazendo luz, porque o mercado precisa de muito e muito e muito e muito mais mulher. E é isso, cara. E assim, o que eu quero é começar te perguntando é o seguinte: em que ano você ingressa na luz? O que faz você ir para a luz? Quem foi o seu mestre ou quem são os seus mestres? E o que te fez, eu acho que tudo isso para perguntar também o que te fez ficar na luz. Bom, primeiramente, boa noite. Obrigada pelo convite, pelas palavras, né? Fiquei aqui emocionada. Que a gente está sempre fazendo tanta coisa e não sabe aonde isso chega, né? Então, quando alguém fala isso. Bom, eu comecei na luz em 2003. Estamos aí nos 18 aninhos. Não, 2002. Desculpa, 2002.
E, e na verdade, eu não imaginava de forma alguma que eu fosse começar com luz, assim, da forma que eu comecei. É, eu fazia colégio técnico de edificações, que eu queria ser arquiteta, uma das profissões que eu queria exercer na minha vida. E nesse colégio técnico eu fui transferida no ensino médio para uma turma de artes, que a turma de artes era a mais vazia das Por que outras. será, né? E eu tive a opção de escolher entre fazer teatro, fazer teatro ou música. E a minha opção foi fazer teatro. É, Aí o fazer teatro já me colocou na luz de uma maneira meio inesperada. Uma delas foi a escolha da função. Então começou aí. Então, peraí, quando você fala fazer teatro, então você pensava em ir para a atuação. Não, não. Montar levantar um espetáculo de teatro do zero. Tá. Que, que fazer teatro é fazer, né, em todas as áreas que Não, ela não, só para você entender, porque teve várias pessoas que passaram aqui e que entraram na luz porque estavam fazendo faculdade de atuação e é aí isso. acabaram vendo a luz e querendo ir. Então pensei que tinha sido isso. Não, não. No meu caso, eu tive que escolher o que fazer dentro do teatro. E dentro de todas as áreas que eu pensei, nenhuma me agradava. Então, aí passou uma menina e falou: Eu vou fazer a luz. Anjo número um, eu falei: Ai, tá bom, a luz existe. Olha, não tinha pensado na luz, eu vou fazer a luz também. E aí éramos uma dupla, mas ela não apareceu mais. Ela apareceu no último dia na apresentação. E nesse tempo eu comecei a conhecer iluminadores, assim, sem imaginar que essa função existia muito, assim, as coisas foram aparecendo para mim. Então, nesse primeiro momento, não foi uma coisa que eu fui atrás. A luz veio atrás de mim. De chegar na minha casa, abrir a porta de casa e estar sentado na cozinha com a minha mãe tomando café, vendo um cachorro que estava lá, Cláudio Gutierrez, iluminador. Então, na época, minha mãe namorava com um diretor de teatro, o Walter Stein, e ele também falava muito, assim, sobre que ele era diretor, né? Então, falava muito de luz comigo. Já que você falou da tua mãe, a querida Solange, para quem não sabe, a Lígia, o vô dela é dono da maior cantina que São Paulo, acho que é a mais antiga de São Paulo, que é a Concheta, que tem comidas maravilhosas. Então vocês liguem e peçam, porque a Concheta está entregando em casa massas e molhos maravilhosos. Tá, e tá fazendo um preço maravilhoso para a gente conseguir, para minha família conseguir pagar os funcionários, para os funcionários conseguirem ainda ter uma renda, né? Mas com preços especiais para acessar todo mundo. Então, aí nesse lugar, eu lembro a propaganda em São Paulo, Cantina da Concheta. Aí nesse momento, eu já estava e não sabia, né? Então, o Claudinho me ajudou com roteiro e tal. Que eu falei, o que é um roteiro de luz? Aí ele me ensinou na hora um roteiro de luz que a gente usa até hoje, né? Um pouco menos com a tecnologia, mas é o mesmo pensamento. E aí eu fui pesquisando o que era luz, as cores. Eu queria ser assim o mais sutil possível, porque eu não tinha conhecimento do negócio, né? Então, o que eu posso fazer para não atrapalhar o espetáculo? Então, num primeiro momento, já foi um pensamento de eu vou fazer com muita cautela, muito cuidado, que eu estou criando e estou criando sozinha uma coisa que eu nunca fiz, com a supervisão de uma diretora que não é diretora, é professora, né? Que tem essa diferença também. Os termos técnicos que ela falava já estavam muito defasados, ela mesma não tinha muito conhecimento. Então, eu já, de primeiro momento, não queria estragar, né? E aí a minha irmã acabou namorando com o Guilherme Bonfante, com o Camilo Bonfante,
Tô doida. Não. E ele também acabou, ele foi na apresentação que eu fiz da escola, do colégio técnico. E nesse mesmo momento eu conheci o Kokimoto, que aliás, nem sei onde foi parar Kokimoto. Pois é, em algum momento, esses dias, alguém falou dele e tal, e ninguém sabe onde ele foi parar, cara. Então, ele estava na Oswald de Andrade, depois não sei mais. E ele queria montar um grupo de estudos, falou, você não quer vir e tal? Aí eu falei, bom, eu não é muito o que eu tô querendo. Acho que agora eu vou prestar biologia, mas que era o terceiro colegial, né? Era o último ano. Aí eu falei, acho que agora eu vou prestar biologia, não sei o quê, não sei, mas vamos falar, agora no final do ano, vamos falar. Aí, nesse processo, nesse momento que eu saí da federal, eu fiquei meio pensando o que eu ia fazer. Não estava muito assim, vestibular, aquelas coisas. Então, no começo do ano, logo depois, tipo, acho que janeiro, eu fui no Teatro Oficina assistir os Sertões. E ali eu recebi uma energia muito forte, assim, tipo um chamado, venha, venha. O teatro é isso, ele chama, né? Ele chama. E aí, naquele momento, eu também, sentada na plateia, horas, né, que a gente vai lá ficar horas sentada, eu me perguntei, o que que eu vou fazer? Aí eu falei, de novo, eu tô fazendo essa pergunta, o que que eu vou fazer no teatro? Eu já sei, eu já comecei. Então, aí, no mesmo dia, saí de lá, cheguei na pizzaria da minha mãe, quem que eu encontro? Claudinho Gutierrez de novo. Cara, era a luz, cara. Era, aí eu falei assim, eu chamo ele de padrinho, né, meu padrinho na luz. Aí eu falei pra ele, olha, eu quero trabalhar com luz. Aí ele, calma, não é assim, você precisa aprender, você precisa fazer uma oficina, você precisa participar de montagens, eu não sei o quê. E aí ele falou, ó, você tá com sorte, porque vai abrir uma turma no Teatro da Vertigem, com o Guilherme Bonfante, agora sim. E você podia se inscrever, ver se você passa, né? Porque tinha um processo seletivo e tal. E, de qualquer forma, na semana que vem vai ter a montagem de um espetáculo da Marisa Bentivenha, dos colegas, eu acho que no Sérgio Cardoso, que era uma montagem num espaço alternativo, uma das docas do Sérgio Cardoso. Então, já estava uma movimentação de coisas diferentes acontecendo, né? Que Guilherme Bonfante no Vertigem, com as luzes super alternativas, aí a Marisa no espaço alternativo. Bom, aí eu cheguei no. Aí eu falei, tá bom, eu vou na montagem. Cheguei na montagem, tava o Claudinho, tava o Camilo, tava o Kokimoto, e eu não tinha falado ainda do Kokimoto, a Marisa. Então eu já entrei no lugar, tipo, nossa, é isso, assim. E logo depois comecei a fazer a oficina no Teatro da Vertigem, de 20 pessoas sobraram três, era uma das três. Na Normal. própria, durante o curso, o, o Guilherme precisava indicar alguém para fazer uma operação de luz, uma luz no espetáculo do William Pereira, com a luz do Wagner Freire, e eu fui também selecionada para fazer essa operação de luz. Então foi aí o meu primeiro contato mesmo com operação, numa mesa analógica, numa de tel, com aquele roteiro. Então eu acho que Aquele roteiro robusto de deixas, né? aquele roteiro, putz grila, meu. Então ali Parto. foi aonde realmente agora eu entrei, sabe? Então, Que ano foi isso? isso foi 2003. Tá. 2003. Aí com 2003 eu comecei a trabalhar mesmo, assim, né? Ganhando dinheiro e tal. Mas aí você começa a trabalhar em 2003, você realmente ingressa no mercado, começa a trabalhar, mas como técnica, operadora e assistente. Na verdade, muito mais técnica e operadora, né? Tá. Porque era muito começo, então eu ia muitas montagens, às vezes era só montar luz. Depois, na verdade, em 2003, logo na sequência, eu entrei no Céu, Vila Curuçá, inaugurei o Teatro do Céu, que era uma primeira contratação de 3 meses, e eu fui técnica do teatro.
Então, ali foi aonde eu consegui exercer mesmo minha função de técnica e ter contato com vários outros técnicos e iluminadores, e iluminadoras, e diretores, e músicos, e condições precárias. Então, foi uma baita escola, assim, inicial. Então, eu não trabalhei com nenhuma empresa, mas eu trabalhei num teatro como técnica. E aí, para pegar na escada, eu precisava de gente para me ajudar, chamava segurança, chamava todo mundo, assim, para, né, vamos Aquelas coisas precárias de céu, né? de céu, porque não tem extensão, não tem gelatina, não tem lâmpada para repor, não tem ninguém para te ajudar. Então, era, foi bem nesse aprendizado. E E aí, né, conforme os trabalhos foram acontecendo, as pessoas foram me chamando. Eu fiz bastante assistência para. Isso, na verdade, mais substituição do que assistência. Começou com operação de luz e tal, da Marisa, a própria Marisa Bentivenha, onde eu aprendi muito. Sempre aprendi muito com ela em qualquer trabalho que eu fiz. Trabalhei também com o André Bol bastante, aprendi muita coisa com ele. E entrei também no mercado não, num circuito de dança bem forte, talvez por causa dele, mas no próprio céu eu conheci um coreógrafo de dança butô, que é o José Maria Carvalho, e ali ele já me adotou, me passou muitas coisas, assim, da concepção de luz do butô e do próprio butô em si, que é uma experiência, na verdade, é uma coisa que parte de dentro para fora. Então, a luz, ela tá nisso. A Eu luz, acho ela que o não vem de Butô, fora para dentro. eu acho que Oi? o Butô ele também está muito ligado a uma coisa mística e de filosofia quanto como se fosse uma filosofia budista também, não? Ou não? Na verdade, assim, o Butô, ele acontece pós-guerra. Então, além dele ter essa expressão do olho de peixe morto, ele tem uma relação com o tempo. Então, tem dois tipos de Butô, mas todos relacionados ao tempo. É o tempo ou a dilatação do tempo, o tempo que você ocupa naquilo, ou aquela frenética naquele tempo. Então, tudo Tá. relacionado ao tempo. Mas uma coisa muito mais valiosa que tem é quando você, dentro da linha que ele recebeu, que foi do caso do Takao, que foi discípulo do caso Ono, tem a questão do espaço. Então você não chega simplesmente para dançar e vai embora. Não, a sua dança começa na hora que você pisa no teatro, às 9 horas da manhã para montar a luz. Então a participação do bailarino é montando luz também, é montando o som Olha, também, é botando sério? linório, é montando o cenário. Por quê? Porque ele vai se enriquecendo daquele espaço, aquele espaço vai fazendo parte dele e a dança em si é simplesmente só o ápice de tudo aquilo. Entendi. Entendeu? Então, por isso que a operação de luz ela é muito, num outro tempo, uma coisa imperceptível, porque ela está dentro desse movimento, que na verdade é a hora do respiro, né? Cara, que incrível isso. Respirar. Então, eu aprendi muito de operação de luz com dança butô. E Nem que eu você fez a tivesse. dança Butô e você fez a dança Butô por quanto tempo? Então, como iluminadora, né? Até hoje, a Então, gente. peraí, então você passa a criar luz, passa no Butô. Não. Na verdade, eu já comecei meio criando luz, né? Mas nesse primeiro momento no Butô, eu tava meio assim na cola dele, porque ele não deixa de ser iluminador, né? Ele sempre esteve presente nas montagens de luz, aprendendo muito de luz. Depois de um tempo só que eu fui realmente assinar uma luz do trabalho dele. Eu fui mesmo assinar a luz de um espetáculo, pelo que eu me lembro agora, né? Porque fiz tantas coisas, mas que foi com a Vagalume Tum Tum. Deixa eu ver aqui, que eu tenho. Que foi tipo 2004, assim. 2008, que eu me lembro que eu realmente. Que foi Otelito,
assinando luz, mas eu já assinava outras coisas, sabe? É que é muito, não sei, É tinha uma muita. vamos aí, vamos fazer. Eu fiquei muito tempo fazendo os shows de jazz que aconteciam no MIS. E eu alocava todo o equipamento do André Ball e pegava, ia na empresa, botava no carro, chegava no MIS, descarregava sozinha, montava sozinha, tudo sozinha, operava sozinha, criava sozinha. Eu pensava naquela luz sozinha, trocava Entendi. fusível da mesa sozinha, ninguém me via, eu era sozinha, eu era uma invisível, mas que fazia a luz acontecer. Eu fiz muitos, muitos, muitos shows com isso, fazendo dessa maneira. Então, criar para mim, eu não consigo ver assim, agora eu começo a criar. Sempre fez parte, mesmo porque no próprio primeiro momento que eu tive contato com a luz, eu já estava criando, né? Era Tá. só eu. Então, o que eu fui mais aprendendo foi a vivência técnica, né? O aprimoramento. Eu falo que eu me formei com todos os iluminadores que eu já trabalhei, né? E assim, eu fiz assistência e operação pro Domingo, Domingos Quintiliano. Aprendi muito, muito, muito com ele. Mas nunca fui exatamente, eu nunca fui assistente de uma pessoa só. Sempre fazendo os meus trabalhos. As coisas iam aparecendo, eu ia fazendo, ia E rolando. você, e você consegue, por exemplo, porque, por exemplo, você vai, você faz um curso do Teatro da Vertigem com o Guilherme Bonfante, aí você passa em algum momento a trabalhar com o Guilherme também, Na aí verdade, você vai. não. Na verdade, com o Guilherme eu fiz só uma montagem de exposição na FAP, mas depois eu não trabalhei com ele. Eu trabalhei Tá, com a tá, mas de qualquer maneira, já fazendo o curso com ele no Vertigem, você passa a ter um conhecimento sobre qual é a visão dele sobre a luz, né? O Sim, que sim. ele, sobre uma filosofia que ele tem. Porque eu Uhum. acho que isso é uma coisa muito particular, minha, sua, dele e É, de outros iluminadores, né? sim, muito. Eu acho que em algum momento a gente se inspira, mas na maior parte do tempo a gente tenta buscar aquilo que a gente acredita como verdade, né? Uhum. Mesmo sabendo. E aí você vai, faz o curso com ele, aí você vai trabalhar com a Marisa, né, e tal, e aí você vai trabalhar comigo. Desses três, o que você traz é, de vivência? O que você fala, meu? O que o Mingo faria? O que o Guilherme faria? O que a Marisa faria? Essa junção ou não tem isso? Olha, comigo, eu fui muito programadora de luz dele. Então eu tive essa experiência de escutar o iluminador me pedindo o que ele queria para programar. Essa foi a maior experiência que eu tive com ele. Eu tô indo meio que de trás para frente. Então, uma coisa que eu vou para trás e para frente. Com o Ball, tem a linguagem da dança, né? O que precisa mesmo ser revelado ou não. As experimentações do espaço, porque a dança tem uma. Toda dança eu sinto que tem uma relação com o espaço, não necessariamente só com o corpo é reverberação. Mas ele tem muito essa característica. A luz dele tem uma característica muito forte da temperatura de cor, da mistura, seria o quente e o frio. Mesmo que sejam em tonalidades mais coloridas, mas não chega a ser, porque é uma correção, mas tem essa mistura muito, muito maravilhosa, bem feita por ele. E com a Marisa eu sempre fiz muito show, né? Foi uma substituição de show. Então tem a questão do ritmo, que o ritmo dela é maravilhoso, que é uma inspiração. Da programação de luz também, de ser a própria programadora e de estar à frente, encabeçando, não ter medo do uso de cores e de realmente fazer parte do show em si, né? Então eu acho que é maior. Tem uma coisa Então, também da Marisa que é a ocupação do espaço com luz também, que eu trouxe, e eu acho que eu carrego isso comigo.
dentro do meu olhar. Mas acho que é isso. Então a maior parte do tempo que você teve ao lado de alguém foi da Marisa. Foi, eu acho que foi. Da Marisa, do André Bol, mas é porque tinha uma relação, na verdade, de às vezes, Lígia, vai lá fazer o trabalho, eu ia lá fazer o trabalho, entendeu? Não necessariamente estar Entendi, junto, às vezes coordenando alguma entendi. coisa, substituindo mesmo. Tá. E é só uma complementação. Quando eu estava trabalhando no CEL, eu fazia faculdade de produção do audiovisual, que é rádio, TV, fotografia. Então, foi um tecnólogo de 2 anos, mas que me trouxe muita referência. Na verdade, era um tecnólogo que eu tinha que era meio que para apresentar cada área, tinha aula de roteiro, de direção de arte, de tal, de fotografia, para depois, quando você gostasse de alguma, você iria investir nisso fora dali. Mas foi bom para ter uma noção de tudo, assim, e tá dentro de alguma coisa, né? Porque não tinha faculdade de iluminação, não tinha nada. Entendi. Só para Então acrescentar. tá, ó. Agora é o seguinte, ó, a gente vai parar essa primeira etapa, vamos entrar de novo, vou te chamar de novo para a gente continuar dali para frente, que eu tenho umas coisas bem interessantes para te perguntar. Tá bom, mas. Tá bom? Até já. Até. Voltem, gente. Voltem! Voltem!